Olá, nação rubro-negra, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Saúza, sou deficiente visual, cego total e total também. É o meu amor, é o nosso amor pelo Flamengo, apesar do que estão fazendo com o Flamengo. Antes de eu tecer aqui minhas opiniões sobre o empate de ontem contra o Bragantino que apresentou um futebol muito superior ao nosso, né? Temos que falar a verdade. Quero trazer uma outra notícia rápida a respeito do Flamengo, mas antes quero pedir que você está chegando aqui no canal, é novo, não assistiu nada ainda, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, caso estejam gostando, caso gostem na verdade, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe um comentário, dá like nos vídeos para dar aquela fortalecida e também compartilhe o Fla Cegueta nos seus grupos, mostrem aos torcedores do Mengão o canal, enfim, façam esse papel de engajamento aí que ele é fundamental, galera, para a saúde do projeto. Lembrando também que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo oficial do canal lá no WhatsApp, tá? O canal tem seu grupo, tá pequeno ainda, tá começando agora, mas vamos trabalhar para que ele cresça um pouquinho mais. Link vai estar aqui na descrição e na descrição também eu vou deixar o e-mail para contato, caso você queira se tornar um parceiro do canal, divulgando alguma coisa, um serviço, um produto, enfim, ou simplesmente se tornar um patrocinador, por que não? Envie um e-mail para fabiosauza@gmail.com. Sauza com dois e's de Zico, nosso ídolo maior, apesar de ultimamente estar derrapando feito Jeep na lama, né? Tem que falar a verdade também. Zico ultimamente tem falado coisas que não tem agradado muito bem não. Mas enfim, outra parada que já foi debatida aqui no canal. Uma notícia rápida de mercado, antes da gente entrar no jogo de ontem, é sobre a possível, não provável, eu sempre falo possível porque é bem diferente que provável, né, galera? A possível ida do Lohan para o Real Madrid. Real Madrid que tem por natureza essa coisa de comprar os garotos bem jovens, porém bem craques de bola, fez isso com o Vinícius Júnior, enfim, entre outros jogadores. Agora diz aí o portal Flaweb que o Real vai vir fazer uma investida pesada no Lohan na próxima janela. Lohan que está com 17 anos somente, não poderia sair agora, a exemplo do próprio Vinícius, que quando o Flamengo vendeu para o Real por 45 milhões de euros, Vinícius tinha menos que 18, ficou mais 6 meses com a camisa do Mengão, depois teve que ir embora. Então, o Real vai fazer a mesma coisa na próxima janela e estar disposto a pagar 30 milhões de euros no Lohan, cerca de 160 e tantos, 163 milhões de reais, né? Bom, essa é a notícia do portal Flaweb. Não sei se vai se confirmar, porque eu acredito que o Lohan não apresenta um futebol de acordo com a grandeza dos merengues. Essa que é a verdade também, sabe? Muito se diz a respeito do Lohan, mas quantos jogos ele foi testado e quantos jogos ele não fez absolutamente nada. A gente sabe que quando o Vinícius, na época que o Flamengo colocava ele para atuar, independente das circunstâncias da partida, da minutagem do jogo, enfim, do campo, o moleque entrava e inflamava tudo, partia para cima, puxava a responsabilidade para si. Então o Vinícius Júnior, desde a sua estreia no Mengão, que foi lá na Ilha do Urubu, na Ilha do Governador, antiga Ilha do Urubu, não sei se vocês estão lembrando. Desde aquele primeiro jogo até o último, todo jogo que ele entrou, ele jogou muito bem, ele chamou a atenção para si. Então, o Lohan é muito diferente disso. O Lohan, na minha cabeça, é só mais um jogador, é um bom jogador, claro, tem que evoluir muito pela idade, mas em suma, ele é apenas mais um. Ele não tem a capacidade de chamar a responsabilidade de inflamar como o Vinícius Júnior. Então, eu acho que essa informação do portal Flaweb não procede, porque só foi divulgado neste portal, mas vamos observar, né? De qualquer forma, 30 milhões de euros seria um valor bom, né? Se falando de Lohan, tá muito bom. Se o Real vier com essa proposta, acho que o Flamengo tem que vender, por que não tentar garantir pelo menos 10 a 15% da fatia do jogador, né? Aí ficaria tranquilo pra gente. É isso, vamos aguardar. Bom, sobre outras paradas, reclamações, Braz xingou todo mundo ontem depois do jogo, Bruno Spindel a mesma coisa, reclamando de arbitragem, o jogo ontem contra o Bragantino foi polêmico ao extremo, teve árbitro que falou que o árbitro de campo acertou nas suas decisões, já o Leonardo Gaciba, lá da ESPN, que o Gaciba é o ex-chefe de arbitragem da CBF, ele falou que teve erros crassos na parada, inclusive um erro capital bem no finalzinho, lá no chorinho do segundo tempo, que era um pênalti para o Flamengo que não foi marcado. Então, pronto, a reclamação está instalada e tá todo mundo, principalmente por parte do Flamengo, dizendo que os 3 pontos deveriam ter se intervindo lá para o Ninho do Urubu. Mas estão esquecendo de uma coisa. O Flamengo entrou em campo com uma escalação errada,
Tite escalou o Flamengo de modo equivocado. Tite, além de tudo, colocou os jogadores nas posições erradas, principalmente o Gerson. O Gerson entrou errado, entrou fazendo uma função que não é a dele, por isso ele não rendeu. Claro que o Gerson não está jogando bem há muito tempo, mas ontem foi um dos piores em campo, se não o pior, ao lado do Pedro, tá? E por quê? Por conta da posição o qual o Tite colocou, sem falar na dupla Igor Jesus e Alan, que não teria a menor necessidade de entrar com os dois, já que, cara, Bragantino, Flamengo, poderia manter o tradicional que estava fazendo. De La Cruz, pouco recuado, segundo volante, ou até mesmo o próprio Gerson e Luiz Araújo no início do jogo, sabe? Um volante de ofício, o outro ali fazendo uma contenção, como vem sido testado aí com o De La Cruz, enfim. Ficaria bom, ficaria tranquilo. E o Araújo, para tentar abastecer o Pedro, para ver se o Pedro desencanta novamente, sabe? Então, a escalação do Tite foi toda errada. E ninguém, aliás, poucos estão falando sobre isso, estão só reclamando de arbitragem. Então, quando o Braz vai a campo e xinga todo mundo, quando o Spindle reclame, quando o próprio Tite foge da coletiva, meu irmão, tá aí mais uma cortina de fumaça rubro-negra. Cortina de fumaça que é tão tradicional toda vez que o Flamengo entra em crise. E ontem isso aí pra mim é tudo cortina de fumaça. Tite deveria ter ido à coletiva, botar a cara e falar tudo o que pensa. Não, ele fugiu. Treinador covarde, frouxo. Água de salsicha, tá? Agora, o que o Gaciba falou? O erro crash, o erro capital. O pênalti aos 49 do segundo tempo, né? O Luiz Araújo estava na área, teve uma disputa de bola e outros jogadores, e o jogador do Bragantino o tempo todo ficou agarrando o Luiz Araújo e o derrubou dentro da área. O juiz ignorou porque, segundo o Gaciba, há uma orientação dizendo que quando os atletas não estão em disputa direta por bola, eles não fazem parte da jogada, então não deve ser marcado o pênalti. Porra, beleza. Cara tá numa, vamos supor, tá dentro da área, lá na outra ponta. A jogada tá acontecendo na marca do pênalti. Um jogador lá na outra ponta derruba o maluco no meio da área, tem um rebate pra cá, um rebate pra lá, a bola sobra pra lá, o jogador tá caído. E aí, ele participando, ele poderia estar em pé, tendo condições de disputar essa bola e bater pro gol. Ou simplesmente, se ele tá lá no canto da área, ele leva um soco na cara e cai, bom, ele não tá participando da jogada, que tá longe, segundo aí a orientação nova da CBF. Mas ele tomou um soco na cara. Deve ou não marcar o pênalti? O Gaciba falou que isso aí é um escárnio, uma orientação que não faz o menor sentido, mas é o que tem sido adotado. Mas, em suma, o pênalti foi claro, porém não teve uma câmera conclusiva a qual pudesse mostrar definitivamente o que aconteceu ali entre o Luiz Araújo e o marcador do Bragantino. Sobre a reversão lá do cartão vermelho, o Gaciba falou que foi acertado, porque houve o trançapé, enfim. Parada que o juiz mineiro, tá? Mineiro, tem que ressaltar isso aí, né? Galo, líder do campeonato, tá despontando ali como o melhor time do campeonato. Arbitragem mineira, juiz de campo mineiro, quarto árbitro gaúcho, árbitro de vídeo gaúcho. Então, tudo muito assim, fora da curva, né? Mas, segundo aí a reversão do cartão vermelho, para trazer o cara de volta foi acertado. Houve sim uma falta anterior ali, protagonizada pelo jogador do Flamengo. Mas o que eu tô falando, galera, por mais que tenham tido erros de arbitragem, se houve ou não também, tanto faz como tanto fez, porque ninguém volta atrás. O Flamengo levou um gol de cabeça. É mais um gol de cabeça que o Flamengo leva. O Flamengo só tem levado gol de cabeça. Então, o raio da defesa, que é tão vistosa, é tão elogiada, conta com os melhores jogadores, tá falhando muito nessa parte aí. Todo jogo o Flamengo tem levado gol de cabeça. E ontem foi mais um. E ninguém falou nada sobre isso. O Tite deveria ter ido à coletiva e falar sobre isso. Ele não falou. Teve a estreia do... A estreia do Léo Ortiz contra seu ex-clube, o Bragantino. Foi vaiado o tempo todo. Fez uma atuação discreta. A parte defensiva do Flamengo foi bem fraca, porque o Bragantino, toda vez que subiu, conseguiu finalizar. Os caras estavam jogando com velocidade, então o Flamengo estava meio que perdido lá atrás. O Wesley, para variar, uma baranga sem tamanho, não defende, não ataca, não articula, não faz nada, só está em campo assistindo o jogo dentro das quatro linhas. Na esquerda, o Ayrton foi bem, mas poderia ter sido um pouquinho melhor, tanto poderia que quando entrou Matias Vinha, aquele setor do campo melhorou muito. Agora, quem jogou muito bem mesmo, o nome do jogo para mim foi o Bruno Henrique. Bruno Henrique mostrou para todo mundo que continua sendo cara, que tem que permanecer como titular, não importa se Cebolinha voltar. Eu acho que quando Cebolinha voltar, o Tite tem que arrumar um esquema de Cebolinha, Bruno e Pedro. Ou Cebolinha, Bruno e Gabigol, não importa, meu irmão. Aí mexe no meio campo, tira um volante, joga só com um, bota o De La Cruz do lado, e enfim.
Essa é a parada do Flamengo, porque o Bruno foi o que melhor buscou o jogo, o que mais tentou, o que mais finalizou e o que marcou o gol do empate. Do mais, o Pedro, pra mim foi uma injustiça tremenda o Pedro passar o jogo inteiro dentro do campo. O Gabi tava com aquela vontade de entrar, ele, porra, tava chamando atenção pra si. Teve até uma hora que foi engraçado que o cara do Bragantino se lesionou, ele foi lá, fez massagem no jogador do Bragantino, o árbitro até ficou bolado com ele. Ele tava querendo se colocar na partida, então o Pedro tava muito apagado, muito apagado. O gol do Pedro não sairia de jeito nenhum naquela partida de ontem. Então acho que o Tite deveria sim ter colocado o Gabi pelo menos aos 20 do segundo tempo, já tava muito bom. Como o Bruno Henrique tava inspirado e a dupla, porra, Bruno Henrique e Gabigol é essencial para tudo. Eu acho que o gol de ontem do Gabigol sairia de qualquer jeito, porque o Bruno tava muito inspirado, cara, e o Gabigol ia absorver essa energia do Bruno Henrique, sabe? Então foi um grande erro manter o Pedro até o fim. Mas são as escolhas do Tite. Tite é um treinador com as suas convicções, pra mim, todas erradas. Tem gente que gosta dele, eu não gosto, ainda falta muito para ele conseguir provar a que veio. O Flamengo tá fisicamente fraco, o Flamengo tá se lesionando, o Flamengo tá sem padrão de jogo, o Flamengo tá levando gol de cabeça, o Flamengo tá sem criatividade, o Flamengo tá com ataque inoperante. Pedro fez 17 gols, né, 19 partidas, não sei quantas partidas, sei que ele fez tá com a média boa de gols, mas um monte de gols em campeonato carioca. Contra a Resende, contra a Volta Redonda, contra o Dax, então cadê o parâmetro nisso aí, né? Não tem. Quando começou as grandes competições, cadê o Pedro, né? Nota no conjunto do Flamengo, cara, terrível. Nota 5, nota 5, ficou ali em cima do muro, nem podre demais, nem bom. Em cima do muro, poderia ter sido muito melhor. O empate foi justo? Foi justo porque os dois clubes apresentaram um futebol compactível, né? Equivalente, né? Se tivesse que ter um vencedor, eu acho que teria que ser o Flamengo mesmo pelos erros da arbitragem, pelos erros, mas pela forma como atuou e pela formação e pelo posicionamento dos atletas, não merecia, né? Então nota 5. O pior do Flamengo, vou nem colocar o Wesley porque isso aí é ponto pacífico. Pedro, pra mim foi o pior. Segundo pior, Gerson. Pronto, os dois piores. O melhor, obviamente, Bruno Henrique e De La Cruz. Nota para o Bruno, 8.5. Fez o gol, buscou, driblou, correu desde o primeiro minuto ao último minuto da partida. Foi o que mais correu. E é isso. A estreia do Ortiz contra o Bragantino, discreta, nota 6.5. E é isso aí. Tem mais muito o que falar sobre esse jogo não. Vamos agora ao Chile pegar o Palestino. E se a gente não voltar com os 3 pontos, vocês podem ter certeza que infelizmente vai ficar muito complicado pra gente ir às oitavas da Libertadores. Ou voltamos com os 3 pontos e seguimos fortes na competição, ou praticamente vamos suar muito até conseguir o raio desta vaga, coisa que ficaria muito improvável. Essa que é a verdade. Beleza, galera? Por hora vou me despedindo. Desejo a todos um excelente domingo. Não se esqueçam, os links estarão aqui na descrição. Grupo no WhatsApp e e-mail, né? Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Deixe aí seus comentários. Fale aquilo que vocês bem quiserem. E vamos que vamos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com aquelas pessoas que vocês amam. E a todos eu digo o seguinte: pra cima deles, Mengo, é o que resta. Valeu.